Bom dia! Neste segmento eu vou falar um pouco mais sobre a formulação de hipóteses, que é um assunto que a gente já viu antes, mas que eu vou aprofundar um pouco. Então, lembre que a análise estatística de um experimento se baseia no teste de hipóteses e o que a gente tenta fazer é rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula é a hipótese que diz que não há diferença entre as coisas que estamos comparando. E a gente vai fazer isso com, infelizmente, uma certa possibilidade de erro. Já que a gente está tratando com variáveis aleatórias, existe a probabilidade de que a gente vai errar no nosso teste de hipótese. Então, a gente supõe que a hipótese nula é verdadeira, quer dizer que não há diferença entre duas ou mais situações, e a gente vê se os dados nos dão apoiam a rejeição dessa hipótese. E a gente faz isso com o nível de confiança ou de significância. A significância, se você lembra, a gente chamou de alfa. E a confiança é simplesmente 1 menos alfa. Tipicamente, alfa é 5%, não é obrigado a ser 5%, mas é um valor muito comumente usado. E a gente vai tentar, portanto, rejeitar a hipótese nula com a mais alta confiança possível, ou com o nível de significância alfa mais baixo, usando os dados que a gente escolheu. Então isso significa que eu tenho que formular a hipótese nula, que a gente chama de H0. H0 aqui é a hipótese nula. E a hipótese alternativa, que é H1 ou HA. E depois eu tenho que escolher dois valores. Eu tenho que escolher os valores do alfa, que a gente já falou que tipicamente é 5%. E eu tenho que escolher o que a gente chama o beta, que é a probabilidade de eu fazer um outro tipo de erro. Tem dois tipos de erros que eu posso fazer no teste de hipóteses. Eu posso fazer cometer um erro do tipo 1 ou um erro do tipo 2. O erro do tipo 1 é o seguinte: supondo que H0 é verdadeira, quer dizer, supondo que não há diferença entre duas situações, qual é a probabilidade que eu vou errar e rejeitar H0? Eu vou achar que tem significância, que tem diferença entre situações, mas não tem. E o beta, que é a probabilidade do erro do tipo 2, é o contrário. Supondo que H0 é falsa, qual é a probabilidade que eu vou errar e eu não vou rejeitar H0, eu vou achar que ela é verdadeira. Então você pode ver o resultado de tudo isso de forma mais clara, talvez, na seguinte tabela. Então, aqui está a definição mais clara de todas as situações aqui, e eu vou exemplificar isso da seguinte forma. Vamos supor que H0 seja... não há um lobo na montanha. Lembra da história, não sei se era em português, se é João e o lobo? João gritando, tem lobo, tem lobo. Então, vamos supor que H0, nossa hipótese, é realmente que não há lobo, e H0 pode ser verdadeira, e H0 pode ser falsa. E nós podemos, do nosso lado, com nossos experimentos, rejeitar H0 ou não rejeitar H0. Então, eu tenho, portanto, 4 situações aqui. 1, 2, 3, 4. 4 situações. Vamos examinar cada uma delas. Vamos supor que, por exemplo, H0 seja verdadeira. H0 é verdadeira. E vamos supor que eu não rejeitei H0. Então, eu tomei a decisão correta. Ela é verdadeira e eu não rejeitei, portanto, eu estou tomando ela como verdadeira. A gente chama isso o negativo verdadeiro. E significa o seguinte: já que H0 é verdadeiro, de fato não há lobo e ninguém gritou. Quer dizer, o que eu vi, meus dados mostram que ninguém gritou, portanto, eu vou chegar a uma conclusão correta. Aqui está legal. Aqui também está legal. H0 é falsa, tem um lobo. Tem um lobo e alguém gritou, lobo. Então, mais uma vez, eu tenho uma decisão correta, é um positivo verdadeiro. Meus dados mostram que tem um lobo e, de fato, tem um lobo. Então, aqui eu estou bem e aqui eu estou bem. Meu problema é aqui, que ocorre com probabilidade alfa, e aqui que ocorre com probabilidade beta.
Então aqui eu tenho H0 verdadeira, mas eu erro e eu rejeito ela. É uma decisão errada, é o que a gente chama um falso positivo, ou um erro do tipo 1. Significa que não há lobo, porque H0 é verdadeira, mas alguém gritou lobo, então erramos. O p-value que a gente vai calcular com teste estatístico vai ser a probabilidade de os dados darem isto daqui devido apenas à chance. Quer dizer, qual é a probabilidade que eu vou chegar a essa situação, a ver os dados que eu vi, mas apenas devido à chance. E o que a gente quer é que o p-value do nosso teste dê menor do que alfa. Se for, eu tenho uma probabilidade muito pequenininha de ter dado os dados que eu vi devido à chance. Portanto, uma probabilidade muito pequena de errar. Aqui também eu tenho um erro. H0 é falsa, existe um lobo, tem um lobo, mas ninguém gritou lobo. Nossos dados não são suficientes para a gente grite lobo, mas nós vamos errar. É uma decisão errada, é um falso negativo, é o que a gente chama um erro do tipo 2. A probabilidade de ocorrer a gente chama de beta, que tipicamente a gente escolhe como 80%. E o que a gente chama o power de um teste estatístico é simplesmente o menos beta. Desculpe, o beta tipicamente é 20% e o menos beta, que é o power, é tipicamente 80%. Aqui, tipicamente, eu tenho alfa 5%, aqui o beta 20%. São valores típicos.